Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Clube do Livro e hoje a nossa entrevistada especial é a Renata Peixoto de Oliveira. Ela tem graduação em Ciências Sociais, tem mestrado em Ciências Políticas, doutorado em Ciência Política e é professora da UNILA. Renata, seja muito bem-vinda, é uma satisfação te ter aqui. Eu que fico muito contente em poder participar, né, dos programas da rádio que eu sempre acompanho e estar aqui com vocês hoje. Perfeito. Vamos começar falando um pouquinho da sua trajetória profissional, para quem não te conhece. Conta um pouco, e até para saber se você é de Foz, não é? Não, não sou daqui, já me considero, mas sou natural de Belo Horizonte. Fiz toda a minha formação na Universidade Federal de Minas Gerais, em Ciências Sociais, depois me especializando em Ciência Política. Tive um tempinho fora do país, na Universidade da Flórida, fazendo minha pesquisa de doutorado sobre a América Latina. E aí tive a oportunidade de vir para a UNILA, né, para a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, e atualmente eu sou professora do curso de Relações Internacionais e Integração da universidade e participo também de programas de pós-graduação, né, o programa de pós em Relações Internacionais e o de Políticas Públicas e Desenvolvimento, né? E como eu costumo dizer, como professora faz de tudo, a gente colabora também com outras áreas, né? Uhum. Então, às vezes, colaboro com o curso de administração pública e políticas públicas, e também com disciplinas do ciclo comum da UNILA, porque a UNILA é uma universidade diferenciada, temática, então todos os cursos têm disciplinas sobre a América Latina, né? Uhum. Fundamentos de América Latina, idiomas e tudo mais, então colaboro com essas áreas também. E você, claro, a leitura sempre te permeando aí. Eu sei que você é ouvinte do Clube do Livro, né? Você já me Sim, contou. sou ouvinte. Escuto dirigindo, às vezes indo para a universidade, para algum compromisso, e acho muito bacana essa iniciativa. E como você disse, né, até por esse interesse em estudar, né, em ter uma trajetória acadêmica, os livros sempre fizeram parte da minha vida, desde criança, né, aquela formação ali na infância, quando você recebe livros dos pais, né, dos parentes, e aí você vai se formando como um pequeno leitor, uma pequena leitora, na adolescência me interessando mais, né, por literatura brasileira. E aí eu percebi uma coisa, sabe, Mônica, como que a gente às vezes vai se afastando dos livros. Sim. E muitas vezes existe uma tendência, até em alguns eventos, da gente verificar quando tem alguma coisa relacionada a livro, é como se livro fosse para criança. A historinha para criança. Quem lê é criança. Quem ganha livro é criança. E nós, adultos, às vezes vamos nos afastando e nos dedicando, às vezes, a outro tipo de leitura. Por E aí eu. exemplo, Renata, por exemplo, outro tipo de leitura que você Então, observa. olha, o que eu observei bastante, tanto na minha trajetória, como de algumas pessoas conhecidas, de alunas e alunos meus, é o seguinte: como a gente tem muito pouco tempo, a vida é muito corrida, e as pessoas, ao fazerem um curso universitário ou uma pós-graduação, elas acabam lendo muito os livros técnicos. Né? Então, Uhum. aquela leitura universitária é o que o professor, a professora te pediu na disciplina, é o que você tem que escrever para o seu TCC. Né? E Entendi. aí, e o tempo para uma outra leitura, né? A literatura, uma biografia, né? Algum outro tipo de. E isso fica meio em segundo plano. Então E não é aí tipo, não é tipo uma leitura escolhida minha, então, é isso que você está trazendo. Quer dizer, perde esse hábito. exatamente. E aí, quando você pergunta para as pessoas, nossa, qual foi o último livro que você leu? Né? O último romance, a última biografia, a pessoa ela nem se lembra, ela pensa assim, nossa, eu acho que foi quando eu estava no colégio. Porque lá tinha, né, livros de literatura, disciplinas de literatura, então ali para o vestibular, para o Enem, né, e elas vão perdendo esse contato. E aí eu mesma fui percebendo que eu era uma ávida leitora, ali até a universidade, ali a graduação, eu conseguia manter uma frequência de leitura e que depois, com a pós-graduação e o trabalho como professora e pesquisadora, eu tinha muito mais contato com esses livros técnicos, né? Esses livros que são relacionados às nossas pesquisas, aos nossos estudos. Então, fica uma coisa muito restrita, como visão de mundo, fica algo muito restrito.
E aí eu fiz um movimento que eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte, eu pensei assim, gente, eu preciso retomar o meu gosto, a minha frequência, a minha prática, o meu hábito de leitura, de literatura, de lugares diferentes, de países diferentes. E aí eu decidi assinar um clube do livro. Né? Eu falei assim, olha, eu vou assinar isso porque eles vão me mandar um livro por mês, eu vou receber e assim, gente, eu vou me obrigar a voltar a retomar esse hábito da leitura. E aí aconteceu algo surpreendente, porque eu fui percebendo como muitas das coisas que eu estudava para dar aula, para as minhas pesquisas, elas apareciam muito naquelas histórias. Temas como migração, racismo, questões de gênero, né? Tudo isso que às vezes a gente pesquisa para dar uma aula, para uma palestra, eu falava, nossa, mas neste livro aqui, esta história, ela conta exatamente aquilo que eu gostaria de passar para as pessoas. Mas como era um clube que eu assinei, então eu recebia, eu também me senti um pouco isolada, né? Que é aquela coisa assim, se tem um filme ou uma série, todo mundo comenta. Eu estou assistindo também. Vamos assistir este filme. Mas quando é um livro, quem está lendo já leu o mesmo livro que você. Entendi. E aí você sente, nossa, é uma reflexão, você se emociona, você chora, você ri, você fica revoltado, você fica ansiosa ali, né, para avançar, e você compartilha isso com quem? E aí eu pensei, gente, não só esses clubes, né, de eu vou assinar e receber, ou vou criar o hábito de passar sempre num sebo, numa livraria, ou conferir nas minhas compras pela internet, já que as pessoas compram tantas coisas. Olha, eu vou comprar livro também, né? Deixa eu dar uma olhada se tem uma promoção de algum livro bacana para eu poder ler, né? E tentar fazer esse movimento, eu comecei a sentir falta não só de ter os livros, mas compartilhar essa experiência da leitura. Uhum. Né? De pensar assim, não, mas a gente tem que levar essas histórias para mais gente. Deixa eu te perguntar uma coisa antes da gente continuar. Essa coisa do compartilhar, né? É interessante você trazer isso, né, Renata, até para os ouvintes. A gente esquece de compartilhar muita coisa, né? E claro, quando a gente fala do conhecimento, é fundamental você realmente levar para frente, porque não adianta muito, né, ficar somente aqui guardadinho. É isso, Renata? Exatamente, né? Então acho que os livros eles estão ali para que a gente possa dividir experiências. Eles possibilitam isso, né? A gente pode se reunir, a gente pode estar junto, a gente pode ler um livro que você não gostou tanto e para que ele vai ficar na sua casa? Passa para frente, faça uma doação para a biblioteca da sua escola, do seu bairro, da cidade. Circular. Faça circular, dê livros de presente, troque livros, faça ali um evento de troca de livros, faça um amigo secreto, né, de troca de livros, né? Os livros, as histórias, elas estão aí para que a gente passe essas experiências, né, adiante. E ainda o mais legal que eu fui percebendo, né, depois dessa minha constatação, ler tá uma coisa muito legal. Mas eu não quero que seja bacana só para mim, eu quero que outras pessoas curtam isso, é pensar o encontro. Como que eu posso, então, compartilhar essa experiência, né, desse livro que eu gostei tanto, dessa história que me emocionou, me tocou, que trouxe contribuições tão importantes para mim, como profissional e como ser humano, como pessoa, né, para o meu crescimento. Então, aí pensar, olha, mas por que não buscar a existência ou até mesmo criar, né, um espaço em que a gente possa fazer isso, em que a gente possa compartilhar essas leituras. E aí surgiu o projeto. Isso, surgiu. Mas antes do projeto, eu fiz uma experiência, eu fiz um laboratório. Aí esse laboratório foram as minhas turmas. Então, peraí um pouquinho, deixa eu pontuar o ouvinte, então, Renata. Então, a Renata, ela tem um projeto de literatura. É isso que ela está contando para a gente. Ela foi, né, trazendo essas reflexões todas como professora, como uma amante da leitura, já que a gente está no Clube do Livro. E aí está surgindo, então, um projeto que ele chama Clube da Literatura. E ela vai contar um pouquinho mais.
Exatamente. Então, assim, foi todo um longo processo, né? Então, primeiro eu me reencontro como leitora, eu sinto essa necessidade de compartilhar isso com mais gente, e aí eu pensei o seguinte: eu acredito que alguns dos livros que eu li, aqueles que eu mais gostei, que me tocaram mais profundamente, e que eu percebi que eles estavam relacionados com temas que às vezes eu trabalho em sala de aula, que eu poderia levar estas leituras também para os meus alunos e para as minhas alunas. De que maneira? Né? Na bibliografia dos cursos, já tem ali, já está determinado, né, pela universidade, pelo colegiado, as leituras obrigatórias, e nós inserimos algumas outras leituras para trabalhar os temas, mas são todas leituras técnicas, universitárias. E aí eu pensei o seguinte: para além dessa bibliografia, eu vou escolher a dedo alguns livros que eu acho que o pessoal vai gostar também e que tratam destas temáticas, dos temas que a gente trabalha, principalmente nas disciplinas de teoria e filosofia política. Né? Então, assim, nossa, eu acho que seria muito interessante, talvez faria mais sentido para as pessoas absorverem aquelas informações, não apenas por meio de teorias abstratas, às vezes conceitos muito complexos, e a gente está lidando com a juventude, né? Às vezes as pessoas têm uma dificuldade para compreender temas complexos, dificuldade de concentração nos estudos. Então, pensei, eu acho que eu vou usar a literatura como uma ferramenta para engajar os meus alunos, trazer aquele tema difícil, complicado, às vezes aquela leitura super complexa de um filósofo, né, de uma pensadora, e que aquilo está muito bem retratado numa obra literária, muito bem construída, e eu acho que isso vai tocar mais as pessoas. Então, deixa eu te perguntar, a questão literária, daí a gente já vai continuar essa questão do projeto, mas assim, na questão literária, ela é uma linguagem que, digamos, ela atinge mais, pelo menos é o que você está trazendo aqui, ela abre mais portas, tem isso? É mais fácil esse tipo de coisa? Mais fácil. É como se as pessoas, Mônica, elas pudessem vivenciar. A gente traz aquele tema que, às vezes, nessas disciplinas que são muito teóricas, a coisa fica tudo muito distante da realidade. Nossa, segundo fulano de tal, é isso, isso e isso. E aí as pessoas, às vezes, decoram essas informações para uma prova, para um exercício, mas elas não sentem, elas não absorvem. Então, quando elas pegam... Eu estou ali tratando, por exemplo, de um tema sobre a situação de mulheres negras, a questão do machismo, do racismo, um debate interseccional. E, às vezes, eu trago obras que são técnicas e as pessoas vão ficar preocupadas em decorar os conceitos, e entender o argumento, a tese, o objetivo, né, daquele artigo científico. Quando, depois disso, eu trago uma leitura, né, uma literatura, uma obra que trata, tem uma personagem que tem humaniza, exatamente. Né? Então, as pessoas elas conseguem se aproximar e entender, né, uma determinada passagem. Nossa, ali eu entendi a questão do machismo, ali eu entendi o desafio dos migrantes, ali eu entendi, né, alguma questão política que se passou em um país ali do Oriente Médio ou do leste europeu, porque eu entrei dentro daquela história. Então, o que eu percebi ao longo destes anos é que, ao fazer essa iniciativa como atividade avaliativa e de acompanhamento das turmas ao longo de um semestre, é que elas conseguem se apropriar mais do conteúdo. Elas expandem esse horizonte porque elas têm contato com obras, autores, autoras que, assim, antes elas nem sabiam que existiam. Elas se emocionam, elas se reúnem, porque a ideia é que as pessoas trabalhem em grupos. Então, cada grupo lê uma obra diferente. Então, as pessoas elas vão se reunir, elas vão dialogar, elas vão refletir, e no final do semestre, a turma tem um desafio que é montar o Clube da Literatura em sala de aula. Então, eles têm que fazer uma exposição dinâmica, criativa, com cartazes, às vezes música, teatro,
né, o que cada grupo conseguir fazer e pensar, trabalhando a relação da literatura com os temas que a gente estudou em sala de aula. Que bacana. Então, foram experiências todas muito positivas nesse sentido. E, Renata, me diga uma coisa, para o ouvinte, né? Esse clube da literatura, ele está só dentro da ULINA? Quem pode participar? É aberto, não é? Tem uma extensão disso fora da universidade? Ou a gente entra lá na universidade? Tem uma extensão disso, né? Aí, como eu estava dizendo, né? Como eu apliquei essa experiência ao longo de alguns semestres, com algumas turmas, aí eu comecei a pensar, a gente sempre vai ampliando, né? Olha, primeiro comecei eu sozinha lendo aquele livro, né? Trouxe até alguns aqui para mostrar rapidinho exemplos do que eu usei nesse semestre passado. Esse aqui é O Garoto do Rickshaw, do Lao Xi. É uma obra clássica da literatura chinesa, e que trata dessa passagem de uma China imperial para uma China republicana no início do século XX, e conta a história de um garoto muito pobre que veio do interior, vai para Xangai, que é uma cidade grande, e ele é puxador de rickshaw, aqueles carrinhos, né? Que legal. E os rapazes vão puxando as pessoas ali, né? E o sonho dele é se tornar rico. Né? Então, dá para trabalhar vários temas, tensões sociais, desigualdades, né? Essa ilusão, né? Nossa, o grande sonho, né, individualista é se tornar uma pessoa milionária, e aí todos os percalços que ele vai passando. Uma outra obra foi esse aqui, do brasileiro Jefferson Tenório, O Avesso da Pele, que trata da questão do racismo estrutural no Brasil e da violência. E é uma obra muito tocante, porque ela trata da história de um homem, um professor negro, que ele é assassinado, e a história dele é recontada, o narrador da história é o filho dele. Então, a gente já sabe que ele morreu e a gente vai descobrir a trajetória dele através do olhar do seu filho. Puxa. Então, assim, é uma história... Então, imagina você tratar a questão do racismo através de uma obra como essa. Então, esses são exemplos recentes que a gente utilizou. E aí a ideia é, como as experiências foram muito legais em sala de aula, eu pensei o seguinte, aquilo que você estava me perguntando, por que não fazer esta extensão, esta ponte da universidade com a comunidade? Levar também alguns desses debates para eventos que acontecem fora da UNILA, fora dos muros da universidade. Então, o que eu estou procurando fazer é, ao mesmo tempo em que nas minhas disciplinas eu estou adotando estas obras, propondo como leitura obrigatória, como trabalhos avaliativos para as turmas, eu também, através do projeto de extensão Clube da Literatura, levo para alguns espaços da cidade momentos em que a gente possa se sentar para debater não apenas o livro, porque não é obrigatório a pessoa ler o livro. A gente sabe que, às vezes, algumas pessoas não têm tempo, ou, às vezes, a gente não consegue aquela obra numa versão gratuita, né? Então, é difícil para algumas pessoas, às vezes, adquirir uma obra ou não. Então, a ideia é a gente se senta, a gente se vê, né? A gente se reúne e troca ideias e experiências. A gente fala sobre os temas que são abordados na obra. Então, assim, quem leu, ótimo. A pessoa vai aproveitar, vai trazer a visão dela, vai destacar algumas partes que ela achou interessante, tentando não dar muito spoiler para quem não leu. Para quem não leu, a ideia é estimular a pessoa. Ela vai ficar tão interessada com o debate que ela vai falar assim, nossa... Eu vou ter que ler esse livro. Vou ter que ler esse livro agora. E me diz uma coisa, Ana, e aonde? Quais são os espaços para a gente divulgar? Quem ficar interessado, né? Busca aonde? Ou, de repente, vocês postam divulgação sobre isso aonde? Olha, no primeiro ano, nós fizemos os nossos encontros principalmente ali no Espaço Cultural Quixote, que fica aqui, né, próximo, né? Porque eu sou vizinha da rádio e a rádio é vizinha do Quixote, que estamos no mesmo bairro, no Maracanã. Né? Então, fazíamos os nossos encontros ali, às vezes associando o debate de um livro com o debate de um filme.
Agora, a nossa ideia é ampliar para mais espaços da cidade e até mesmo possibilitar que algumas pessoas que às vezes não conseguem participar de eventos e encontros presenciais, até mesmo porque não estão na cidade, moram nas cidades vizinhas, que elas possam também participar. Então, nós já estamos programando uma ampliação desse projeto já para o início do ano que vem, quando online. A gente retoma. Vamos fazer encontros online e encontros presenciais. Perfeito. Híbrido é um pouco mais complicado, porque híbrido demanda uma infraestrutura, né? Muito mais grande. Complexo. Perfeito. Renata, agora, saindo um pouquinho desse tema do Clube da Literatura, eu quero que você mostre um livro teu, porque no Clube do Livro sempre, se mostra um livro. Eu sei que você tem um livro que é Os Dilemas das Democracias Neoliberais Andinas Sem Revoluções. É isso? Isso, é esse aqui. Me conta um pouquinho, depois eu quero que você leia alguma parte desse livro também, antes da gente finalizar, e me fala sobre esse teu estudo, esse debruçar sobre esse livro aí que você escreveu. Isso. Só antes da gente passar aqui para o livro, né? Você me perguntou sobre onde acompanhar as atividades do Clube da Literatura. Então, basta o pessoal seguir o nosso Instagram. A gente tem um perfil no Instagram, que é o @Clube da Literatura. Perfeito. Então, ali a gente vai postar as próximas atividades com o link do site para inscrições, certificados. E aí, o próximo livro, que a gente vai debater em fevereiro, vai ser o A Vegetariana, da Han Kang, que ganhou, inclusive, o Nobel de Literatura agora no ano de 2024. E aí, depois, a gente vai dar sequência com uma atividade online, que vai ser um curso sobre fábulas. Alice no País das Maravilhas, O Pequeno Príncipe, O Mágico de Oz, tudo através do olhar da filosofia e da política. E aí todos os eventos aí gratuitos, mas a gente vai postando no perfil para o pessoal ir acompanhando. E aí, paralelo a isso, que isso é extensão, né? A extensão é a literatura, é o Clube da Literatura. A gente também, na Universidade Federal, nós, professores e professoras, a gente tem que trabalhar com 3 pilares, né? Praticamente obrigatoriamente. Então, tem o ensino, que são as aulas, as orientações, tem a extensão, né, que é o clube da literatura, no meu caso, e tem a pesquisa. Né? O que eu pesquiso? O que eu, Renata, estudo? E já há alguns anos, desde que eu concluí o meu doutorado lá na Federal de Minas e vim para cá, as minhas pesquisas na UNILA, elas estão relacionadas à região andina. Né? Então, assim, países como Chile, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Peru, Equador. Né? Então, eu vou estudando a política, os governos, os projetos de desenvolvimento, a integração regional. Aí, este livro aqui em especial, Sem Revoluções, foi um livro que eu publiquei em 2019, no primeiro semestre de 2019, e ele é fruto de um projeto de pesquisa que eu tinha na época, e aí ele trata dos processos ali, né, dessas democracias liberais nos Andes, que seguiram a via neoliberal, enquanto outros países vizinhos da região passavam por mudanças políticas muito significativas, com governos progressistas, né, com uma outra orientação política e ideológica, a Colômbia, o Chile e o Peru não tinham realizado essas mudanças, tinham permanecido com o mesmo projeto, o mesmo modelo de desenvolvimento. E aí a minha ideia foi, então, estudar isso e depois publicar um livro sobre esse tema. Perfeito. Vamos sempre pensar assim, o leitor, de repente, o nosso ouvinte não sabe o que é neoliberal. Então, explica um pouquinho, Renato, o que é essa questão neoliberal? Dá para a gente explicar? Dá, a base ali. Então, assim, basicamente, a ideia era comparar esse bloco de países na região. Então, eu já tinha estudado os países que estavam passando por mudanças progressistas, né? Então, eram regimes, governos, como o governo do Hugo Chávez, do Evo Morales, do Rafael Correia, que eles olhavam novamente para o papel do Estado na economia. Né? Modelos que traziam de volta uma concepção muito em voga na região
durante grande parte do século XX, que era a ideia de que o Estado é o principal promotor do desenvolvimento. Então, o Estado deve ser fortalecido, programas sociais, políticas públicas devem ter um peso maior. Em contrapartida, né, comparando do outro lado o neoliberalismo, ele tem uma outra visão sobre o papel do Estado. Ele propõe a ideia do Estado mínimo, o Estado que ele tem funções limitadas, ele não deve ter um papel predominante na economia, isso cabe ao mercado. O Estado não deve ser visto como principal agente promotor do desenvolvimento, ele não deve focar em gastos públicos, ele deve enxugar as contas. Uhum. Então, são visões, são projetos, né, de nação, projetos de desenvolvimento, projetos políticos que são completamente antagônicos. Perfeito. Eles são opostos. E aí o interessante foi perceber como os países daquela região, que durante séculos compartilharam uma história política, de formação econômica e social muito parecidas, quando a gente chega ali no início do século XXI, eles se dividem. Né? Então, nós temos dois blocos, né, dos países que buscaram retomar o nacional-desenvolvimentismo e o papel do Estado, e outros países que eles falaram assim, não, a gente vai seguir essa via neoliberal, é o liberalismo, né? É o Estado mínimo, é o Estado sem muitas funções. Uhum. E aí o meu desejo foi compreender, então, a realidade desses países que seguiram, né, nesse rumo do neoliberalismo com um projeto de pesquisa. E aí, quando terminou o projeto de pesquisa, eu reuni os meus artigos, os meus escritos, as minhas comunicações em congresso, adaptei, atualizei, né, para algumas questões recentes que estavam acontecendo naqueles países e lancei esse livro, né, para poder dar visibilidade e publicidade aos resultados dessa pesquisa. E aí isso foi em 2019, né, antes da pandemia, e aí agora já, né, em 2024, eu retomo o tema dos países andinos, né, mas abarcando, né, outros países com um novo projeto, visando isso, né, que no futuro, daqui 1 ano, 2 anos, eu possa ter alguns resultados também, trabalhando com esses temas mais recentes que eu não abarquei naquela oportunidade, que são coisas que não tinham acontecido ainda, né, como as manifestações. Lembra as manifestações no Chile? Em 2019, aquilo foi no final do ano. Eu publiquei meu livro antes, meses antes. Né? Então, a ideia é a gente estar sempre se atualizando, acompanhando o que está acontecendo na política na América Latina, no meu caso, com o meu interesse maior nos Andes, para poder orientar, para poder pesquisar, participar de eventos acadêmicos, visando depois publicar, né, algo da publicidade para as pessoas, né, compreenderem através das nossas produções o que está acontecendo nesses países. Perfeito. Renata, a gente está quase terminando aqui, passou muito rápido. Eu quero perguntar para você sobre esse livro, né? Sobre o teu livro especificamente. Já que a gente está falando de Clube do Livro, né? Da escrita, não sei se você quer destacar alguma parte rapidamente, ou de repente falar como é que foi escrever, como é que foi se debruçar nessa escrita, né? Porque escrever, eu nunca escrevi um livro, mas acredito que deve ser sensacional, né? Esse trabalho de se debruçar sobre, primeiro que é uma pesquisa enorme que você fez, claro, dentro da sua área, e ter, né, um filho, né? Ter um filho, né? É um processo bem complexo, como você disse, é como ter um filho, porque você vai gestando esse processo. Então, assim, um livro, diferentemente de artigos acadêmicos, né? Ele não só ele é maior, né? Você escreve muito mais páginas, mas você precisa ter um cuidado ainda. Assim, é uma questão muito mais minuciosa, você construir o fio daquela narrativa. Né? Então, este livro, sim, ele vai tratar desse tema, mas como apresentar isso para o grande público? Não apenas o público universitário
intelectual, de colegas, de pares, que às vezes vão buscar mais os artigos acadêmicos, os artigos nas revistas mais bem avaliadas. O livro, ele toca, ele chega a um número maior de pessoas. Então, a gente precisa fazer esse exercício didático de se fazer compreender. A gente tem que chegar tanto num colega, professor, como também naquele estudante do ensino médio, que quer prestar o Enem e está buscando esse livro para conhecer um pouco mais de atualidades, como uma pessoa que simplesmente me interessei, gostaria de saber mais sobre este país, porque eu vou fazer uma viagem para lá. Né? Então, a gente tem que tornar essa linguagem mais acessível. Então, os nossos processos de revisão e de adaptação, eles são constantes. Né? Então, o diferencial é principalmente esse. Né? A gente escolher a narrativa, a sequência dos capítulos, traduzir essa história de uma forma que seja impactante, interessante, que mantenha o leitor, né, para além das páginas iniciais da introdução. Sim. E que a gente consiga, principalmente, assim, o nosso objetivo principal com qualquer tipo de produção é tocar as pessoas, é chegar, né? Não adianta eu escrever para mim mesma. Né? Não precisava ter esse trabalho, é transformar isso em algo que dê também vazão ao que a gente faz dentro da universidade, que às vezes a comunidade, a sociedade não vê, não sabe o que a gente está fazendo. Perfeito. Mas o que esse pessoal faz? Só vai ali dar aula, né? E aí acabou a mesma aula de sempre. Né? Não, né? Tem muita pesquisa, tem muito projeto acontecendo, e quando a gente publica essas obras, a gente consegue levar esse resultado também para as pessoas. Com certeza. Finalizando, Renata, o que é a leitura para você, assim, rapidamente, em algumas palavras? Nossa, gente, a leitura, eu acho que é impossível imaginar minha vida sem a leitura, né? Sem essas viagens, sem esse contato, né? Com os livros. Para quem não tem ainda o hábito, né, da leitura, recomendo, né? Comece aos poucos com alguma coisa que te interesse, com livros curtos, né? Mas a partir do momento que você tiver esse contato, você vai perceber que o mundo se abre, né? De possibilidades, de culturas, de temas. E essas possibilidades de encontro também, encontre as pessoas para ler, para discutir, para tomar um cafezinho, um tererê, já que a gente está aqui na região, né, e falar um pouquinho do último livro que você leu, porque o livro é uma companhia, né? O livro se torna uma pessoa querida para a gente. Eu estou aqui, né? Aqui atrás alguns, aqui na frente tem mais, mas todos são pessoas muito queridas para mim. Que bacana. Renata, chegamos ao final, infelizmente, de mais um, né, desse Clube do Livro. Você vai ter que voltar, hein? Tem muita coisa para falar. Foi uma satisfação conversar com você. Parabéns pelo seu trabalho, pelo projeto, né, pelas ações. Obrigada, querida. Obrigada a todo mundo que está acompanhando, né? A todo mundo que acompanha sempre o programa, né? Que o programa tem uma vida longa, porque a gente precisa, né? Incentivar mais a leitura na nossa cidade, na nossa região. Parabéns aí para toda a equipe. Obrigada, Renata. Então, olha que bacana o que a gente conversou. Eu conversei com Renata Peixoto de Oliveira, professora da UNILA, como a gente falou, mestrado em Ciências Políticas, graduação em Ciências Sociais, doutorado em Ciência Política, tem o Clube da Literatura, @Clube da Literatura, no Instagram, quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse projeto super bacana. E não esquecendo que o nosso apoio cultural é do Sicredi Vanguarda no Clube do Livro, né? Então é isso. Obrigada a você que esteve aqui ouvindo. E, Renata, um beijo. Até a próxima. Um beijo para vocês. Até mais.